Boa noite, está no ar o Tribo do Verdão, hoje segunda-feira. Após o final de semana, digamos assim, depois de muitas expectativas para o clássico Goiás-Vila Nova e Goiás, até debatemos aqui na sexta-feira, na edição passada do Tribo do Verdão, se era um clássico ou não, tamanha disparidade de número de vitórias que o Goiás tem diante do Vila Nova e também pela torcida. Enfim, e só para lembrar aqui que realmente, isso é um caso para depois, o André Rodrigues acertou o placar. Entre 8 mil, deu 10 mil pagantes, né, André Rodrigues? Então, vou começar com ele. Boa noite, André Rodrigues, ligado, conectado. Deu 8 mil e pouquinho pagantes. Isso. 10 mil presentes. Isso, por aí. Boa noite, Ismael. Boa noite ao Johnny Hudson, Samurai de Comunicação Esportiva em todo o Brasil. Boa noite a você ligado, a você conectado em mais uma edição do Tribo do Verdão. Estamos aqui mais uma vez no clima do pique na sua Metrópole News, Ismael. Clássico de ontem, onde literalmente, daqui a pouquinho mais detalhes, Vamos falar. O goleiro do Vila Tony, que baita goleiro, né? Impediu a vitória do Goiás. Com certeza. Boa noite a ele, o Samurai da Comunicação Esportiva em todo o Brasil. O Samurai que cada dia cresce mais no conceito de comentarista, acerta muito, obviamente erra muito também, porque comentarista não é, digamos assim, ele não faz futurólogo, ele não faz previsões, mas está aqui com todo respeito, Samurai, no Tribo do Verdão. Boa noite, Samurai. Boa noite, Ismael Almeida, boa noite ao André Rodrigues, a você que está em casa acompanhando o Tribo do Verdão pela Metrópole News. Um clássico sem grandes craques, mas um jogo levado a sério por parte das duas equipes, Ismael. Gostei do jogo, apesar do 0 a 0. Aliás, só não aconteceu gols, bem como o André disse, porque realmente o Tony foi o homem do jogo, fez 3 a 4 defesas realmente maravilhosas. O Travessão também salvou o Vila Nova. E também, por outro lado, o Renan também, por duas oportunidades, mostrou por que é titular no Goiás. Apesar do 0 a 0, Ismael, gostei da partida. Gostou da partida? Gostei. Gostou do que viu? Gostei porque os dois times, a proposta de jogo, o Vila realmente respeitando o Goiás e o meio campo do Goiás mostrando realmente aquilo que eu falei, o meio campo do Goiás, o meio campo experiente, o meio campo em condições de disputar uma Série A, tocou bem a bola, tentou, né, fazer o gol em cima do Vila Nova, não conseguiu, mas eu gostei principalmente do primeiro tempo do Goiás. Em nome do Laboratório Núcleo de Análises Clínicas, um abraço, doutor Cid Oliveira Reis, a equipe competente, doutora Thaís, doutor Sirion, doutora Heloísa. Laboratório Núcleo com mais de 34 unidades em todo o Centro-Oeste. Lembrando que a loja da Rua 7, simplesmente, sábados, domingos e feriados, te atende normalmente André Rodrigues. Ismael Almeida. Ismael, nesses 3 jogos do Goiás iniciais no Campeonato Goiano, quem mais encheu os meus olhos, pensando nisso ontem à noite, uma reflexão dos 3 jogos do Goiás. Se fosse para escolher um atleta, eu escolheria o zagueiro Pedro Henrique. Leu meu pensamento. Que zagueiraço. Jogando bem, né? Parece que o moleque não é moleque. É um zagueiro experiente. Exatamente. Bom de serviço, muito bom de serviço. Estou gostando do Pedro Henrique. Para mim, até então, nos 3 jogos do Goiás no Campeonato Goiano, para mim é a grande sensação. É o grande ponto positivo do Goiás, é o zagueiro Pedro Henrique. Parece que ele lê o pensamento do atacante. Ele sabe, por exemplo, o que o atacante vai tentar fazer com a bola e ele, assim, acerta todos. Eu não vi ele levar um drible, na verdade, durante o jogo. Posicionamento perfeito. Nesse jogo, ele jogou mais sério, não tentou fazer algumas jogadas individuais como ele fez no meio de semana. Ficou bem postado, bem posicionado. Realmente, olha, para mim, o lado esquerdo só deve contratar para ser reserva do Pedro Henrique. E para mim, ele é o titular no resto da temporada. E a grande surpresa também, como eu disse, que eu gostei também, foi o Richelli. Não surpresa, ele está se soltando, digamos assim, é velocista, né? Ou seja, e na verdade, vamos ver depois melhores momentos aí, de Goiás 0, Vila Nova 0, quando o Paulo estiver no ponto aí, colocar aí, tá no ponto, fica à vontade para vocês debaterem aí. Esse chute, o Vila no primeiro tempo tentou muito as bolas de longe, de faltas, né? E o Goiás, sempre com a posse de bola, tentando aproximar a defesa. Olha só esse lance aí, olha. O Goiás tocando a bola, tocou muito bem a bola o time do Goiás. Enfiada e quase saiu o gol do Araújo. Primeiro tempo todo do Goiás, o Vila Nova respeitou muito o Goiás conseguiu. Clayton Sá fez um belíssimo do primeiro tempo, em alguns momentos, 2 lances ele conseguiu jogar a bola na cabeça, uma na cabeça do Ramon e outra na cabeça do Thiago Mendes. O Goiás fez uma boa partida, na minha opinião. O Ismael, o que chama atenção para mim claro, 0 a 0 com o Vila, se esperava um pouco mais do clássico ontem no Serra, mas de forma individual. Eu gostei do Clayton Salles, quase marcou um golaço de fora da área,
pegando o Tony um pouco adiantado. A bola passou raspando travessão, se vai dentro do gol, seria um golaço com o Clayton Salles. Gostei do Valmir Lucas, do Pedro Henrique, a zaga do Goiás está bem. O Juliano na marcação também não comprometeu, foi bem. O Amaral parece que não teve férias, tá correndo muito o Amaral. Já com relação ao ataque, eu gostei do Araújo, o que ele girou em campo durante os 2 tempos do Araújo, né? O próprio Richelli que você colocou, mas ainda faltou no Goiás aquele camisa 10. Sim. Né? O homem para armar as jogadas, cadenciar os jogos. Quando o João Paulo entrou no segundo tempo, eu achei que o João Paulo ia ser esse homem, mas na minha visão o João Paulo não agradou, não. Eu não gostei do João Paulo ontem no segundo tempo, não. Já entrou recebendo cartão amarelo, né, André? Primeiro lance foi amarelo. Primeiro lance. E o que eu senti da torcida do Goiás, pelas redes sociais, o pessoal também, fique à vontade para vocês postarem aqui, comentário no Facebook, Tribo do Verdão, vamos criar enquete. Inclusive, uma das perguntas pode ser sobre o clássico. O que você achou do resultado de Goiás 0, Vila Nova 0? Eu achei um certo menosprezo, porque eles pensam o seguinte, o torcedor do Goiás em si, já não é mais clássico, vamos ganhar de quanto? Já é favas contadas, ou seja... Você sentiu isso também, Samurai? Senti, inclusive, nos colegas da imprensa também, em off, a gente perguntava o placar, né? Não era nem o resultado, o placar. E algumas pessoas chegavam a falar 3-0. Eu assustei, nossa. Pelo que o Vila apresentou nas duas primeiras rodadas. O André falou 3-0 aqui? 3? Eu falei 3-1. Foi. Não, eu falei acho que 2-1, né? Eu falei 3-1. Então, eu achei assim, o jogo, pelo que o Vila apresentou e pelo que o Goiás jogou nas 2 primeiras partidas, eu achava difícil o Goiás conseguir um placar mais que 2 gols. Mas uma vitória eu acreditava sim. Não veio porque realmente o Tony fez 3 a 4 defesas. E o Vila contou com a sorte, né? Em algumas oportunidades, a bola facilitou a defesa do goleiro. Para mim, um jogo onde o Goiás poderia ter ganhado, mas prevaleceu, para mim, a estrela do técnico do Vila Nova, que montou um esquema para tentar barrar o time do Goiás. Só fazendo um comparativo, imagina esse time do Goiás, parou ali no Thiago Mendes, né? Aí você vem e coloca ali, certo, o Ricardo Goulart do lugar do Ramon, concorda? Pega o Walter e põe ele no meio campo, no centro, e arruma mais um cara bom para jogar no ataque. É um time de Série A, na minha opinião. Você concorda comigo? Se eu tivesse o Ricardo Goulart do lugar do Ramon, o Walter e mais um jogador para jogar pelos lados, ou o próprio Araújo em melhores condições, é um time, para mim, que se tivesse peças de reposições, é um time que está pronto para poder enfrentar grandes batalhas. André Rodrigues, você concorda que realmente houve esse menosprezo para o torcedor do Goiás? Porque realmente, favas contadas, é vitória e vitória, o torcedor não aceita, não engole, não digere o empate com o Vila Nova. Devido à estrutura do Goiás, devido a tudo que o Goiás é momentaneamente, Série A, e pela vantagem astronômica de vitórias no Clássico. Você acha que o torcedor não engole o empate? Ficou aquele sabor de derrota? Ah, sim, mas, Ismael, mas aí agora eu lembrei do que o Claudinei colocou ontem na coletiva, sim, após o jogo. Eu vou falar de forma aberta. O Claudinei floreou, não foi direto ao assunto. Ele falou muito do esquema tático dos 2 times ontem no Serra. O que o Claudinei quis dizer? Que o Heriberto ontem armou um time do Vila na retranca, sim, jogando pelo empate. E isso foi fato do Serra Dourada. E conseguiu, né? E conseguiu o empate. Então, início de temporada, o Goiás tem de fato o seu camisa 10, que é um homem da armação. O Goiás ainda formatando um novo esquema tático, os atletas adaptando a um novo esquema tático. Então prevaleceu a retranca do Vila. Isso aconteceu no Serra, a retranca do Vila. O Vila era retrancado contra o Goiás com medo do Goiás. Isso foi fato. Então o Heriberto, no que ele colocou para o time dele com relação ao padrão tático, ele ganhou. Porque ele propôs o não perder, teve o empate e teve o empate. Né? Mas eu quero ver ele manter esse padrão tático no jogo da volta. Porque até lá o Goiás já vai estar bem melhor na questão física, na questão também do padrão tático, os atletas já estarão assimilando melhor o padrão tático do Claudinei, e também com certeza eu imagino que até lá o Goiás já terá um camisa 10 de fato. Ou o João Paulo, ou de repente o Lineker, que já está trabalhando forte na parte física. Ou até mesmo o Thiago Real, que chegou hoje em Goiânia. Que chegou. Deixa eu falar então do Bolinha Pneus, centro automotivo na C4, no Jardim América, seu centro automotivo completo. Alinhamento e balanceamento para carros de passeios, carros pequenos, apenas R$40. Ou alinhamento ou balanceamento para caminhonetes, seja nacionais ou importadas, R$80. Bolinha Pneus, 17 anos de tradição, lá no Jardim América, na Avenida C4, ali
há muito tempo ali na C4, quase esquina com a T7. André Rodrigues, bolamos a enquete? Já bolamos aqui, antes da mesma, só mais um detalhe com relação ao Claudinei Otto na coletiva, Ismael. Sim. O que eu achei legal nele, que ele abriu a coletiva já falando isso, eu vi, poxa, então não é só eu que sou rabugento não, porque há muito tempo eu tinha reparado isso, só que não tinha falado porque de repente, o André Rodrigues é o rabugento, então deixa quieto. Mas ele falou isso ontem na coletiva dele, abriu já falando isso, a questão da bandeira do Brasil lá no Serra Dourada, que estava hasteada no Serra Dourada, a bandeira do estado de Goiás, Sim. que estão desbotadas, né? Até ele usou o termo rasgadas. Ô Ismael, é uma vergonha isso, né? Tem que ter um maior respeito, né, com o nosso símbolo nacional, com o nosso símbolo, nosso estado, né? Então ele deu um puxão de orelha ontem no Serra Dourada e eu gostei do Claudinei nesse ponto. Com relação à enquete, já no Facebook Trio do Verdão, o que o internauta achou do jogo de ontem, Goiás 0, Vila 0, e a outra pergunta, se para quarta-feira em Goianésia, o Claudinei já diz que pode poupar atletas para quarta-feira em Goianésia devido à questão desgaste físico. Então, se o internauta concorda, tem que poupar de repente um Davi, um Ramon ou Araújo no jogo lá de Goianésia. Essa pergunta é boa e é pertinente antes do Samurai comentar, porque vai poupar como se o time tem que pegar ritmo de jogo, né, Samurai? Não, mas é porque, como o time vem de uma carga física muito forte nos últimos 10, 15 dias, de repente esses 3 primeiros jogos, para quem jogou o jogo inteiro, no caso principalmente do Amaral, do próprio Araújo, de repente seria interessante para estar prevenindo futuras lesões. Eu acho que não é necessário, não vejo necessidade, não vejo. A não ser que o exame de CK, né, identifique que alguns jogadores estejam realmente com um nível de células mortas muito alto. Aí tudo bem, isso aí é para evitar uma contusão, né? Igual aconteceu já no início da temporada com o Lineker, com o Mário Sérgio, seria interessante. Eu vejo também que esse jogo contra o time do Goianésia, um jogo perigoso. Apesar do Goianésia vir de 2 derrotas... Lá ele é forte. O Goiás não consegue jogar bem lá em Goianésia. Essa é a grande verdade. Mesmo com um time bom, e o Goiás não está com um time bom no momento, o Goiás não consegue jogar bem, o Goianésia deve vir com tudo para cima do Goiás. É um jogo perigoso. E para o time do Goiás que quer se autoafirmar, principalmente para essa garotada, Pedro Henrique, Clayton Sá, o próprio Valmir Lucas, que é um jogador que precisa realmente mostrar que tem condições de jogar no Goiás, seria muito ruim perder lá em Goianésia. Em nome da Hidráulica Maranhão, você sabe, 27 anos de tradição para você que tem veículo com direção hidráulica. Raramente os carros não são com direção hidráulica. E se você compra um carro básico e está a fim de instalar uma direção hidráulica, lembre-se, confie em quem entende e está no ramo há mais de 27 anos. Hidráulica Maranhão, um abraço para o Maranhão, para o seu filho Caio, toda a equipe lá da Hidráulica Maranhão. André Rodrigues. E é fato que o Araújo não joga para mim. Isso é fato. Sim. Porque, além da questão do desgaste físico, o gramado lá, dimensões reduzidas, e o gramado não é bom. Lá a bola é muito viva. Viva a bola. Fica pingando demais no gramado. Então eu imagino que o Claudinei vai colocar o Léo Bonatini. Jogador de bola aérea, bola alçada, juntamente com o Richelli, um atacante forte, né? Corpo a corpo lá em Goianésia. Então, para mim, pelo menos o Araújo, eu já imagino que o Araújo está fora do jogo Goianésia. E eu concordo com o Claudinei, tá certo. Tem que preservar o Araújo. Deixa para jogar sábado na Serrinha contra a Aparecidense. Aproveitando, então, vamos falar da nova contratação do Goiás. Nós noticiamos na sexta-feira passada, falamos que o Lima Ala, que veio do Botafogo, e também o Thiago Real, meia, que pertence ao Palmeiras, não é isso? Isso. Estava no Náutico? Isso. Então, esse jogador, até no Facebook, vários, pela maioria, não agradou muito, não. O Lima até que agradou, mas aparentemente os comentários foram que acha ele fraco, é jogador de Série B. E ele chegou, né, André Rodrigues? Chegou já tarde. E aí, você acha que ele... Claro, tem que ver jogar. Na sua opinião, ele pode emplacar com a camisa 10 do Goiás, hein? De bate pronto? É. Ô Ismael, eu imagino, pelo que eu senti do pessoal do Goiás, que o Thiago Real foi contratado não para ser o 10. Sim. Para ser um segundo atacante. Olha só. Metacante, entendeu? Ele não vai ser o 10, não. O 10, de fato, vai ser João Paulo ou Lineker. O Thiago Real foi contratado para ser um segundo atacante. De repente, no lugar do Araújo, ou no lugar do Richelli, ou no lugar de outro atacante, entendeu? E potencial ele tem. E o Goiás tem aquela fama, aquele estigma de sempre recuperar jogadores, né? Vários atletas chegaram no Goiás por baixo e deram a volta por cima no Goiás. Então, Ismael, eu estou esperançoso com relação ao Thiago Real. Eu vejo potencial no atleta e acredito que aqui no Goiás ele vai dar a volta por cima, porque potencial ele tem. Você, Samurai. Exatamente, potencial e a movimentação dele lembra um pouco, olha só, gente, lembra um pouquinho o Ricardo Goulart.
aquela movimentação, assim, jogador bastante ativo durante o jogo, bastante dinâmico. No primeiro comentário que eu fiz aqui, eu gosto do futebol do Thiago Real. Às vezes que eu vi jogar pelo Náutico, ele jogou bem, mesmo não tendo perdido as partidas. Eu assisti o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro de Série B, ano passado, entre Palmeiras e Atlético. Inclusive, ele fez um gol, jogou bem também, depois andou caindo de produção, perdeu espaço. Acho que assim, a gente não pode estar adivinhando, mas tem grande oportunidade de ser útil ao Goiás. Não sei se vai ser titular. Ele realmente não é o cara de toques curtos, refinados. É aquele cara que se movimenta, cai pelos lados, ajuda, penetra na área, faz gols também. Tem um detalhe que o torcedor precisa ficar sabendo. Ele caiu em 2012 com o Palmeiras e caiu em 2013 com o Náutico. Tomara que... É um caso... Superstição. Mas... é chato, né? A gente fica com aquela pulga até da orelha. Agora, algo interessante também, que o Claudinei, ele não está fugindo das suas características em relação a não ter um jogador de área. Ele não tem, tem os velocistas, né? E tá chegando mais velocistas. Não tá até agora ninguém de área, né? Os dois abertos. Sempre Exatamente. Dois abertos. Sempre dois abertos. E com relação à esquerda Lima, Ismael, todo mundo elogiando o Lima, viu? Né? Todo mundo dizendo que foi um baita reforço. Até conversei com várias pessoas ligadas ao futebol, todos colocando de forma unânime que é um belo ala esquerda. Que o Goiás contratou muito bem com relação à ala esquerda do Lima. E você pode também participar, interagir conosco no Facebook Tribo do Verdão, enquetes aí para você participar. A enquete para você participar, uma delas é o seguinte: o que você achou do resultado Goiás 0, Vila Nova 0 no primeiro clássico? Gostou? Foi de bom tamanho? Quem jogou melhor? Goiás mereceu a vitória? Fique à vontade para você comentar. E também sobre a outra pergunta, André Rodrigues. Questão que o Claudinei ontem até disse já na coletiva, que poderá poupar atletas para quarta-feira lá em Goianésia contra o Goianésia, devido à questão do desgaste físico. Então você fique à vontade para interagir conosco aqui no Facebook Tribo do Verdão. E a seguir tem muito mais, vamos ao intervalo, é rapidinho, são só 2 minutinhos, é pai bola. Néctar Naturais, sucos, polpas de frutas, frutas congeladas, açaí em barra, granolas. Atenção proprietários de lanchonetes, supermercados e similares. Conheça Néctar Naturais. Receba também essas delícias em sua casa. Visite o nosso site Néctar Naturais. Pegasus, clínica veterinária e pet shop completo. Consulta, internação, cirurgia, raio-x, laboratório, banho e tosa, taxidog, vacina, ultrassom, eletrocardiograma e odontologia veterinária. E atenção, primeira pessoa que ligar agora, 3597-4377, vai ganhar na faixa um banho para o seu bichinho de estimação. Atendimento 24 horas. Pegasus, clínica veterinária e pet shop. Motopeças São Paulo. Peças, acessórios e equipamentos de trilha. Assistência técnica com garantia. 62-3255-0077. Ofertas imperdíveis. Capacete F17, apenas R$ 59,00. Capacete Fly automático, apenas R$ 89,00. Capacete Vision, apenas R$ 169,00. Óleo Lubrax, R$ 9,99. São Paulo Motopeças, a troca de óleo mais rápida da cidade. Capitão América, equipamentos de segurança, botinas, luvas, capacetes, máscaras, placas sinalizadoras, proteção para os olhos, proteção auditiva, cones, enfim, tudo o que você, empresário, precisa para a segurança de seus funcionários. Capitão América, a primeira do Centro-Oeste, especializada em EPI. São 18 anos de tradição. Capitão América, a mais completa. 62-3209-5900. Rua 201, número 66, Vila Nova, Goiânia, Goiás. Só Toyota. Mecânica especializada em toda a linha Toyota. Se você tem uma Hilux, Corolla, enfim,
Qualquer veículo da marca Toyota, confie em quem entende. Só Toyota, mecânica e acessórios. Aceitamos todos os cartões de crédito e o melhor atendimento. Só Toyota, C12, continuação da T7, setor sudoeste, 62 3941 4040. Só Toyota. De volta com o Tribo do Verdão, estamos ao vivo. Quero mandar um grande beijo para a Élica Rios, que não perde no só Tribo do Verdão, né, André Rodrigues? Ontem foi a alegria do Serra, né? É, brincadeira, muito bela, né? O pessoal do gramado só olhando a Élica subir lá na arquibancada. Realmente. Chama atenção. Merece ser a musa do Goiás, com certeza. Realmente. Ela é diferenciada. Falando em mulher bonita, vamos falar da nossa parceira também, da Júlia Franco. Um beijo pra Júlia, que tá lá em Caldas Novas, folgadinha, tranquila lá. Um abraço também para toda a sua família, seu pai, sua mãe, seu Evânio, né? Isso. Evânio pai, Evânio filho. Então, um abraço para a Júlia, que tá lá em Caldas Novas. Vermelhinha, tá só pegando sol, tranquila, né? Brincadeira. E você pode interagir conosco, como eu disse, no Facebook Tribo do Verdão, participar das enquetes. O que você achou do clássico, o primeiro clássico entre Goiás e Vila Nova em 2014, o 0-0? E também poupar jogadores. O Goiás, o Claudinei, quer poupar jogadores contra o Goianésia na quarta-feira próxima. Você é a favor ou você é contra poupar jogadores? Participe no Facebook da enquete, no Tribo do Verdão, no Facebook Tribo do Verdão. André Rodrigues, Amaral. Começou um capítulo, porque nós falamos aqui, quando o Sérgio Rasso, nosso presidente, foi convidado, falamos sobre o Amaral, aí até o doutor Sérgio Rasso, nosso presidente do Goiás, disse que seria procurado na semana posterior, mas devido a viagens, contratempos, não deu. E aí, me parece que agora começou a negociação para renovação de contrato, como é que é? É sábado, eu conversei com o presidente Sérgio Rassi por telefone, perguntei, presidente, o senhor esteve lá no Tribo do Verdão e lá o senhor garantiu que tinha uma proposta já pronta, que iria apresentar para o empresário do Amaral, Roberto Faustin, assim que o mesmo estivesse de volta a Goiânia de uma viagem. Não, sim, já conversamos, tivemos a primeira conversa, eu, o segurado e o Roberto Faustin. E qual que é a intenção da direção do Goiás, Ismael? Uma proposta para o Amaral de 3 ou 5 anos. De mais 3 ou 5 anos, o Amaral tem 27 anos. E qual que é a intenção do Amaral? Uma cria do Goiás, foi criado no Goiás, ele virou realidade no Goiás e que ele termine a sua carreira no Goiás. Ou seja, o início, o meio e o fim do Amaral no Goiás. Que o Amaral não jogue por outro time. Isso é bom. Essa é a intenção da direção do Goiás, até algo também voltado para o marketing. Eles querem trabalhar isso no marketing também. A questão do vínculo, né? A questão da paixão, o amor à camisa, né? Então é uma ideia do marketing. Então essa é a intenção do Sérgio Rassi, do segurado. Eu conversei com o Amaral gostou da ideia, o contrato seria progressivo, a cada ano teria um reajuste no seu salário. Agora vamos ver o desfecho da negociação, se realmente vai dar samba, se o Amaral realmente vai ser o início, o meio e o fim no Goiás. Samurai, você acha que é uma boa 3 anos de contrato? Ou 5, hein? Ou 5? Olha, eu vejo por dois lados, Ismael, veja bem. Bom para o Amaral, por quê? Posição de volante, a idade do Amaral, o estilo de jogo do Amaral, não é aquele volante assim, com aquela técnica refinada. Eu não vejo nenhum grande clube brasileiro querendo pagar ao Amaral um grande salário. A partir do momento que o Goiás valorize ele realmente, o que ele mereça, digamos aí, R$90 mil por Amaral é bom. Segundo ponto, 3 anos. Eu acredito pelo jeito, pela personalidade e caráter do Amaral, ele não vai, tipo assim, depois que fizer o contrato, cair de produção. Então, a gente fica com medo de ter jogador e depois você faz 3 contratos, ele cai de produção, fica realmente de boa. Acredito que isso não vai acontecer com o Amaral. Eu acho que seria um exemplo, se isso acontecer, a ser seguido por outros jogadores do Goiás e também em outros clubes. Eu achei uma coisa bonita, diferente, uma coisa que vai passar a acontecer constantemente e vai sair daquela rotina de jogador já querer ir para outro clube, pensando já em Europa, em Oriente Médio. Seria um bom exemplo, de repente. Você pega o Rogério Ceni no São Paulo recentemente, né? Quem mais tem aqui no Brasil desse jeito? O Arlen no Goiás, né? Não, o Arlen que começou. Não, o Arlen mineiro. Tudo bem. Acho que é só o Rogério Ceni. Só o Rogério Ceni. Não, mas eu citei o Arlen por 2 motivos.
O Arley começou sua carreira nas bases do Cruzeiro, depois, quando foi profissional, quase não teve chance. Jogou no Comercial, no interior de São Paulo. Depois ele veio pro Vila Nova, começou a destacar. Agora toda a carreira dele, quando começou brilhantemente, foi tudo no Goiás. Não, mas fala Amaral é diferente, porque o entendo. Amaral A foi base, criado a no Goiás, base, né? sim, A base do sim. Goiás. Ele tem uma história É verdade, do Goiás, verdade, né? Tipo assim, verdade. da base. Formação. Não que o Arley não tenha, não é isso. Entendi, Eu falo na base, entendi. né? Então, tipo assim, no Brasil só seria o Rogério Ceni, né? Vendo na minha cabeça, só o Rogério Ceni. Eu vejo com bons olhos isso, demais da conta, eu uma vejo atacada de mestre. 3 anos, um período legal. 5 anos, talvez muito. Veja bem, vem o Túlio, vem mais um jogador, de repente o Amaral perde espaço. E aí fica até ruim para ele, né? E ruim também para o Goiás, que vai estar pagando o jogador com um salário razoavelmente alto e sem ser titular no time do Goiás, que 3 anos seria um bom período. Quero falar da Clínica do Tênis para você que é amante de tênis e tem tênis maravilhosos, renomados, das marcas Nike, Adidas, Mizuno. Aqueles tênis primeira linha, aqueles tênis que você paga uma fortuna. Tem cara que paga uma fortuna num tênis, que adora tênis. Mas que leve arranhão, um esfoladinho, digamos que a sola descolou, que era vulcanizada. A Clínica do Tênis conserta o tênis e deixa em estado de zero. Isso mesmo. Clínica do Tênis, não é só tênis não, bolsas, maletas, malas, chuteiras. Clínica do Tênis fica ali, na rua 233, 233, uma rua abaixo da Praça Nova Suíça, no setor Nova Suíça, número 777, Clínica do Tênis. O pessoal tá bombando aí, André Rodrigues? Sim, várias opiniões, Ismael. No Facebook Tribo Verdão, então você pode mandar mais participações, opinar no Facebook Tribo Verdão. Foi bom? O que você achou do resultado? Do resultado do Goiás e Vila Nova no Clássico? E poupar jogadores para quarta-feira. O Claudinei quer isso. Contra o Goianésia, na cidade do mesmo nome do time, Goianésia. Você acha que é uma boa também? Poupar ou não poupar? Então, fique à vontade e participe da enquete. Tribo do Verdão, Samurai, sim? Você me lembrou agora Shakespeare, hein? Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão. Eis a questão. André Rodrigues. Tribo do Verdão, graças a Deus, tem uma audiência maravilhosa no 7, no horário verde nobre, pelo canal Metrópole 14, Metrópole News e também pelo portal metropolenews.tv.br, pela internet, de qualquer parte do planeta. E é muito interessante porque nós sabemos, e quem assistiu também a edição do Tribo do Verdão na sexta-feira, vai se lembrar muito bem que você deu uma baita sugestão aqui, que eu particularmente apoiei, o meu amigo Samurai também aplaudiu, o caso do Arley. Ter um elo, um vínculo, poder ser um olheiro, fazer parte da diretoria do Goiás e não ficar nesse lance de reserva, porque ontem o Renan mostrou que está pronto para o jogo, que é o titular. E aí, parece, tem novidade nesse assunto. Continua pronto, Renan. Continua pronto. Ele tá pronto, ele continua pronto. Desde o ano passado pegando tudo, Renan. Pronto. Tem novidade sobre esse assunto? O Sérgio Rassi me revelou, Ismael, que conversou com o Arley e já apresentou para o Arley qual que é a intenção dele quando o Arley parar de jogar. Que o Arley seja o elo da ligação entre a base do Goiás e o departamento profissional do Goiás. Ele quer que o Arley faça esse meio de campo, que esteja no dia a dia da base, acompanhando todos os times da base, né? Observando tudo, respirando a base e ao mesmo tempo que o Arley seja a ponte entre a base e o departamento profissional do Goiás, né? E essa é a intenção do Sérgio Rassi, e até ele me colocou, se o Arley quisesse encerrar agora, nesse momento, ele já teria essa função no Goiás, entendeu? Só que ele me passou isso, que o Arley entende que ainda quer cumprir o seu contrato, que o Arley acredita que vai jogar no Goiás nesse ano, de acordo com o Sérgio Rassi, certo? Por esse motivo, então, o Arley não teria aceitado de imediato a oferta do presidente do Goiás, mas que para o ano que vem a tendência é essa do Arley ser esse cara. Aí se o doutor Sérgio Rassi estivesse aqui, eu ia perguntar para ele aquela pergunta se o Arley seria remunerado ou abnegado. Claro que o Arley não ia trabalhar de graça, né? Pode. Com certeza que não. Samurai. Olha, até, na verdade, a proposta do André era outra, né, André? Era a ligação do profissional com a diretoria e aquela parceria com o segurado. Eu acharia mais interessante. Olheiro pela América do Sul. Exatamente, uma coisa mais abrangente, mais ampla. Agora, de repente, ele vai ganhar um pouco de experiência nessa função de elo entre departamento amador e profissional. Ele vai estar ganhando experiência. Lógico, vai estar atento, atenado a tudo que está acontecendo também no profissional. E depois, posteriormente, assumir essa função, que eu tenho certeza que o que ele queria era uma função mais próxima entre o profissional e a diretoria. Mas já que for oferecida, se ele vier aceitar,
vai ser um estágio, um laboratório para ele futuramente. Eu acho que o Arley realmente já provou que gosta do Goiás. Ele já provou que gosta do Goiás. E o Goiás precisa de pessoas que gostam do Goiás. Não adianta você botar alguém lá que quer apenas mostrar serviço e ser remunerado. Eu vejo que seria uma boa ideia, sim. Em nome do Shopping do Escritório, você sabe, sempre uma loja perto de você. Tem Shopping do Escritório em Campinas, tem no centro e tem no SPL, no setor Pedro Ludovico, Shopping do Escritório. E você sabe, montando a sua empresa, ou reformando, ou trocando os móveis, ou você, profissional liberal, advogado, contador, que vai montar o escritório, longarinas, racks, gabinetes, armários, cadeiras giratórias, mesas. Pois é, tudo você encontra no Shopping Escritório. E aqui, no Tribo do Verdão, toda segunda-feira e toda sexta-feira, nas edições do Tribo do Verdão, tem ofertas quentíssimas aqui. Hoje tem 2 ofertas, André? Ô Ismael, pega aqui, ó. Cadeira italiana, várias cores, à vista R$ 72,00 ou em 3 parcelas de R$ 24,00. E também a cadeira giratória injetada anatômica, à vista R$ 114,00 ou em 3 vezes de R$ 38,00. Shopping Escritório, o móvel na sua medida. E só para reforçar aqui, o André Rodrigues me confidenciou, confirmando comigo que na sexta-feira, reforçando a audiência mais ainda do Tribo do Verdão, na sexta-feira próxima teremos a participação ao vivo aqui do diretor de marketing, Eduardo Araújo. É isso, Edson André? Araújo. Edson Araújo. Eu falei Eduardo, foi porque Eduardo estava falando do cantor, do meu amigo lá do Nashville. Isso mesmo. Exatamente. Então, Edson Araújo, sexta-feira aqui. Tomara com novidades com relação à reunião da quinta-feira em Brasília, hein? Samurai. Edson Araújo vai participar conosco aqui. E aí o pessoal também vai poder sabatiná-lo em relação ao marketing do Goiás. Nação Esmeraldina. Já tem novidades, exatamente, Nação Esmeraldina. Já tem novos parceiros aí. O Edson Araújo que vai ter a grande oportunidade, viu, Ismael, de calar a nossa boca, a gente que está sempre cobrando do Goiás uma movimentação, um dinamismo maior na divulgação da marca Goiás. E o Edson Araújo, nós sabemos já, ele já veio de uma empresa que realmente, como o André disse um dia, ele fez essa empresa acontecer em um período pequeno. E o próprio Sérgio Reis falou, todo dia eles se reúnem, cotidianamente os dois, e é a grande oportunidade dele mostrar que o Goiás poderá ter uma marca de uma maneira agora muito mais divulgada, e o seu serviço, olha, se o Edson Araújo conseguir realmente, Ismael, mudar a imagem do marketing do Goiás, eu vejo assim, até para a carreira dele, uma coisa assim fundamental. Falando um assunto aqui rapidinho, porque realmente ainda é assunto, se bem que já é passado, o grande Walter que brilhou com a camisa do Goiás, né? Walter chegou no Fluminense e já virou motivo de chacota, motivo de piada. Aqui o Walter é respeitado. Aqui o Walter era o cara do Goiás. Lá já começou a ser chacota. O Renato Gaúcho, em rede nacional, disse claramente que ele chegou e está com 106 quilos. E uma brincadeira até maldosa, né? Ele falando, lá ele chama de Valtinho. Não é Valtão igual que não, é Valtinho. O Renato Gaúcho carinhosamente falou, Valtinho, eu acho que você veio de um acidente de trânsito e você engoliu uns 3 airbags. Brincadeira. Walter terá essa chance, era tudo aqui que ele queria no Goiás, parece que lá fora será motivo de chacota, né, meu amigo Samurai? Mas aqui em Goiânia também, principalmente no início do Brasileiro, ele também era motivo de chacota, né? E ele deu uma volta por cima. Mas agora, que ele ultrapassou os 3 dígitos, aí é complicado, né? Sim. Porque aí o regime dele vai ter que ser uma coisa mais rigorosa e eu acho que ele não consegue, infelizmente, né? Fazer o quê? Ô Ismael, mandar um abraço para o Lucas. Sim. E a Susans, olha só, ela é torcedora do Vila Nova, mas torcedora assim, ardente. Inclusive ela disse que, olha só, o André vai ler aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, André. Odeio eles, né? Mas tá assistindo o Tribo do Verdão, Ismael. Olha que beleza. Mas a gente tem esse carisma, graças a Deus eu tenho isso no Tribo do Verdão já há 7 anos. O que eu tenho de amigos vilanovenses que assistem ao Tribo do Verdão, porque tem um respeito pelo vilanovense também, né, André Rodrigues? E como, né? E como, nós somos goianos, antes somos bairristas. Eu não tenho respeito para torcedor do time do eixo, o São Paulo. Você que torce pro Corinthians, nunca pisou em São Paulo, não tem respeito, não. Você que torce pro Flamengo, nem conhece, nem sabe o que é pão de açúcar, acha que o pão de açúcar é aqui na Tamandaré, nós estamos próximos aqui, supermercado. Pois é. André, fala, meu amigo Samurai. Até eu queria ver, assim, eu tenho uma opinião, eu queria ouvir a sua e a do André também. O Goiás não trouxe atacantes. Mas antes de você falar, eu quero a opinião do André sobre o Walter. Ah, tá. O Walter vai jogar no Fluminense, André? Ô Ismael, primeiro eu queria dar uma
Quem sou eu, né? Mas esse Renato Gaúcho é um babaca. Babaca. Acabou. Babaca. Como é que expõe o seu atleta né, em mídia nacional desse jeito? É verdade. É um cara ridículo, né? Aprende, filhinho. Você não pode expor certas coisas ao público, não. Aí o que acontece? O Walter já vai ficar embirrado com o técnico. De cara amarrada com o técnico, porque o Walter aqui do Goiás já era embirrado. Que esse assunto, imagina agora com o babaca do Renato Gaúcho expondo ele a público, fazendo chacota com o Walter em público. É brincadeira, né? Que coisa linda pra começar a relação dos dois no dia a dia do Fluminense, né? Ô Ismael, depois disso aí eu acho que o Walter joga não. Porque o Walter eu também acho que não. O Walter agora vai embirrar. Baixa a cabeça. Vai baixar a cabeça, vai embirrar. Vai empurrar. Sim. Entendeu? Sim, Samurai. Não, o ataque do Goiás, tudo bem, o Araújo fez um gol de pênalti, né? Mas o Goiás não trouxe nenhum atacante, certo? Mas tem várias opções. Tem o Thiago Real que está chegando. Sim, se vocês acham que está na hora de testar uma nova dupla, ou com o Araújo e outra pessoa, de repente sai os dois, entram dois, né? O Léo Bonatini, um jogador de lado, como por exemplo o Eric. Se está na hora, porque, sim, a grande verdade é que o ataque do Goiás, em termos de contundência, até agora, quase que zero, né? Na minha opinião, você perguntou, na minha opinião, vai permanecer o Araújo e o Richelli. Os dois deve continuar. Eu acho que o Claudinei vai manter. Não, sua opinião em termos se você continuaria ou não? Também acho que sim, porque o Richelli não tem oportunidade, vai ter, né? Não deu, tira e já dispensa. Araújo precisa e está mostrando que está com vontade. Vamos ver. Sim, André. Não, eu a princípio sim. A única ressalva que eu faria, Johnny, não é no ataque, é no meio de campo. Eu tô louco para ver o Lineker em ação no meio de campo Goiás. Também. Ele voltou ao trabalho físico, foi no final de semana, então vai fazer a pré-temporada agora o Lineker. Então, se fosse, tipo assim, para dar chance, observar alguém, eu tô louco para ver o Lineker em ação. Porque o Paulo e o Eric, até o presente momento, em treinamentos, não estão convencendo os dois. Então, tipo assim, eu tô louco para ver em ação é o Lineker. Então, não importa, de repente, daqui a pouco o meio de campo tá voando baixo, com o Davi, com o Amaral, o Thiago, o João Paulo. Não interessa, mas eu quero ver o Lineker em ação pelo Goiás nesse campeonato goiano. Pela qualidade que ele tem. Isso, exatamente. Eu quero ver o potencial dele no campeonato goiano. Na volta, nós vamos comentar sobre a sua opinião. Vou chamar mais um breve intervalo na enquete Tribo do Verdão, porque a sua opinião é muito importante conosco aqui, participando conosco, interagindo conosco pelo Facebook, você pela internet, pelo portal metropolinews.tv.br e você nos assistindo pelo canal 14 da NET Metrópole News. Rapidinho, 2 minutinhos, vai bola. JDA, pintura e reforma, presente nas grandes obras. Na hora de reformar, procure a JDA. Você sabe que a pintura é a cereja do bolo, é o grande finale. JDA, pintura e reforma, parte elétrica e parte hidráulica. Fale com James, JDA, 62 9921 2723. Viena Alimentos, carnes inspecionadas, qualidade e o melhor preço da cidade. São 17 anos de tradição. 62 3558 3806 3095 3915. Avenida Derupi 330, Cidade Jardim. Viena Alimentos. Proovos, ovos no atacado. São 19 anos de tradição. Jumbo vermelho, extra vermelho, grande, médio e pequeno vermelho, jumbo branco, ovos caipira, ovos de codorna, enfim, ovos de todos os tipos. 62 3522 3460 3522 9461. Box 13A, Ceasa, Goiânia, Goiás. Proovos. Baú Iara, são 15 anos de tradição, colaborando com o transporte das riquezas do Brasil. Fabricamos e reformamos baú para cargas secas, baú frigorífico, cider e carrocerias metálicas. Parcelamos em até 6 vezes no cartão e aceitamos o cartão BNDES, com sede própria e amplas instalações. Baú Iara, 62 3299 8712 9180 4848. Fale com o Alessandro.
De volta com o Tribo do Verdão, estamos ao vivo e conforme prometi no bloco anterior, eu quero a sua participação no Facebook Tribo do Verdão, você que foi ao estádio, ou você que nem foi ao estádio, mas assistiu pela TV, Goiás e Vila Nova e Goiás, o primeiro clássico, e não ficou nada satisfeito com com o resultado do jogo, ou o que você achou, o que faltou para o Goiás vencer, ou ficou de bom tamanho? E a outra enquete, Claudinei quer poupar jogadores na próxima quarta-feira em Goianésia contra o Goianésia, e se você é a favor ou não de poupar jogadores, já que o Goiás está no início de temporada. André Rodrigues, como é que tá as participações aí? Várias, olha aqui. E o que é legal, Ismael, observando aqui, que a gente já tem um público cativo, né? Sim, sim, o pessoal temos. que sempre interage aqui com a gente no Facebook do Verdão, obrigado a todos. O Fred Hagen, o primeiro de hoje. É um deles, um abraço, Fred. O clássico foi fraco, as duas equipes estavam com medo de perder. Claudinei mexeu mal. Não deveria sacar Thiago e Clayton Salles. Acredito que não tem que poupar, não. Abraços a todos, abraço você, Fred Hagen. O Júlio Martins Alves, também sempre interagindo com a gente. Sim. Fraquíssimo, sem qualidade alguma dos dois times. Infelizmente, é a realidade do Campeonato Goiano. Há vários anos. E nessa temporada não tem que poupar ninguém, não. Ainda mais esses pernas de pau. Se poupar os pernas de pau para ficarem sem ritmo de jogo, aí vai ficar mais feio ainda. A opinião do Júlio Martins Alves está meio bravo aqui, o Júlio, viu? Samurai, até sua opinião sobre um fato que ficou notório no clássico ontem. O primeiro tempo deu sono. O pessoal tava tocando a bola para lá, sem vontade, como é? Mas é porque a proposta, o próprio André falou, nós comentamos, Retranca, a né? proposta do Vila. Não é retranca, ele respeitou o Goiás, né? Sim. O técnico do Vila respeitou o Goiás. O Vila não veio para empatar, o Vila veio para ganhar, só que, tipo assim, esperando o erro do Goiás, né? Respeitou o Goiás, sabendo que o Goiás tinha um toque de bola mais refinado. E o Goiás não tem aquela qualidade toda para conseguir furar uma retranca. E aí ficou aquele jogo meio assim, né? Meio na intermediária. Difícil de ver. Mas a gente percebia que os dois times estavam jogando sério. Foi isso que eu achei interessante do jogo, jogando André sério, Rodrigues. tentando. A Luzélia Siqueira. Um abraço, Luzélia. Fraco clássico. E poupar de quê? Mal começou o campeonato. Nós falamos aqui. A Luzélia. Nós falamos aqui, ué. Como vai poupar? Não, mas tem o exame de secar. Exatamente. Tudo bem. Secar, se dá alto lá, não pode colocar. Senão O Araújo, lesão. com certeza, né? Entendeu? Ivan Rafael. O Goiás jogou bem dos volantes para trás, mas do meio para frente é muito fraco e precisa contratar um camisa 10 e um bom homem de área. Ele que voltou a escrever aqui. O Claudinei não deve poupar jogadores, mas sim tirar o Ramon e Richelli do time. Aí tá sendo unânime, O né? 10 já tem, Pra né, não Thiago? poupar. Tem dois, Paulo aliás, e né? Lineker, né? Temos são que ver, dois. né? Vamos ver. Hugo Ribeiro, o clássico foi fraco, mas também não podia se esperar muito, né? Pelos elencos que as duas equipes estão. E não tem que poupar jogador, coisa nenhuma. Pois se com o time titular estão tendo umas atuações dessas de ontem, imagina com outros jogadores. Ainda mais pensando que se for poupar o Clayton Salles, quem deverá jogar é o Vitor. Meu Deus, nos salve. Vitor não. Abraços a todos. Um abraço para Hugo Ribeiro. Para o Hugo Ribeiro também, que participa sempre conosco também. O torcedor tem que saber, Ismael, é que hoje você tem que usar todas as ferramentas, e a tecnologia é uma ferramenta. Então, se o exame do CK identificar que o jogador está com uma taxa de células mortas alta, né, é melhor poupar do que prevenir de uma contusão mais séria que vai afastar por 3, 4 jogos. Mas vocês perceberam que a birra do torcedor com o Araújo, ele é unânime também, viu? O Araújo? Araújo, não, desculpe, Vitor. o Vitor, o Ala Vitor. O Araújo, eu falei Araújo, o Araújo está se recuperando, mas também tem muita gente birrada com ele ainda. Tem? Tem muito torcedor que não quer o Araújo mais, que jogou mal ontem, queria que decidisse o jogo, mas ele teve alguns lampejos, alguns lances, mas o pessoal também está meio com birra com o Araújo. Mas a birra do Vitor é unânime, ninguém quer o Vitor, né? Incrível, né? É o mesmo Vitor 2013. É o mesmo. André Rodrigues, e aí? O Felipe Ceelen. Sinceramente, que jogo ruim, meu Deus. Nem parecia um clássico. Acho que não tem que poupar os jogadores. Preciso se entrosar mais. Mas só se o CK for muito alto. André Rodrigues. Essa notícia do Goiás pode fechar com a Caixa. É verdade? Abraços. É verdade sim, Felipe. Aproveitando, André, vamos falar desse assunto da Caixa? Quinta-feira, Sérgio Rassi em Brasília. Reunião com a direção da Caixa. A informação que eu tive que a Caixa ofereceu 3 milhões e 500 mil reais por ano. O Goiás pediu 6 milhões. O mesmo valor que o Vitória ganha, entendeu? 6 milhões por ano, então na quinta-feira poderemos ter um martelo, né? Bater um martelo entre a direção do Goiás e a Caixa ser patrocínio do Goiás
para a sequência dessa atual temporada. E para nós explicarmos melhor, esclarecer para o torcedor do Goiás, porque tem aquela coisa polêmica, que o Goiás nunca fechou com a Caixa, devido às guias, certidões negativas. Certidão negativa. Como vai ficar esse lance? Vamos supor que o Goiás fecha 6 milhões por ano. Daria o quê? Algo em torno de 500 mil por mês? Sim. Então, de repente, 300 mil entraria em dinheiro para o Goiás e 200 mil seria para abater a dívida perante a Receita Federal, os impostos. Seria o refis. O refis, isso. Ou então, o contrário, 300 mil pagar refis e 200 mil para o Goiás. Então, é nesse sentido que a negociação está acontecendo. Seria válido, Samurai? Olha, teria que ver se o Goiás teria outra oportunidade de outro patrocinador massa, né? Que pagasse integralmente esse valor para o Goiás. De repente o Goiás conseguiria uma outra multinacional que pagaria os 6 milhões sem estar debitando alguma coisa. Tem que olhar os dois lados da moeda, na minha opinião. Mas caso o Sérgio Vaz perceba que nada em vista de outro patrocinador, é uma boa ideia sim, seria uma boa saída para o Goiás. Eu quero a sua participação. Você que ainda não participou no Facebook Tribo do Verdão, as enquetes estão lá. O jogo do Goiás com Vila Nova, o que você achou do resultado e também se o Goiás deve ou não poupar jogadores para o próximo jogo em Goianésia contra o Goianésia. E antes disso, quero mandar um recado aqui, quero falar para você que mora ou está afim de morar no Eldorado, lá no Eldorado Park. É, meu amigo, o Eldorado lá é uma cidade planejada com várias torres. E simplesmente lá tem um belo shopping, que é o Plaza Adoro Shopping. E agora é o seguinte, se você quiser comprar um apartamento, o valor do apartamento, tem apartamento de R$137 mil. Apartamento de 2 quartos. Você compra na planta ou compra ele pronto. Agora o principal, prestações R$390 mensais. R$390 mensais, isso mesmo. Agora, mais uma novidade, que é um pesadelo para todo mundo que quer comprar sua casa própria. Olha, o sinal divide-se em até 6 vezes. 6 vezes divide o sinal. Não é isso, André? Isso, 6 vezes sem juros, Ismael. Olha só, brincadeira, né? Fale com o Timóteo Abreu, o corretor Timóteo Abreu. Fala que você viu aqui no Trio do Verdão. Então, o Timóteo Abreu, experiente no mercado, credenciado perante ao Cresce, vai lá, fala que o cursor viu no Trio do Verdão e com certeza o Timóteo vai dar muito mais facilidade para você adquirir o seu imóvel, o seu AP lá no Eldorado. E vai morar bem, vai morar no Eldorado, exatamente. Vamos fazer o seguinte, o último intervalo é o mais rápido, são só 2 minutinhos. Na volta, mais enquetes. Aliás, a enquete está aí para você participar, você que ainda não participou. E se você participou e quer dar um pitaco a mais, fique à vontade, Facebook Tribo do Verdão. Selecionadas e com o melhor atendimento só na União Alimentos. Fígado 3,98 kg, cupim especial 8,98 kg, acém ou músculo 6,98 kg, contrafilé ou alcatra 10,98 kg. União Alimentos, vendendo qualidade. Rua 4, quase esquina com a Avenida Goiás, Centro, 3225-3700 e na quadra 70, lote 21, setor Garavelo, 3575-4068. Center Autos e Motos, 20 anos de mercado. Consignamos, compramos e vendemos. Financiamento próprio, veículos multimarcas. Agora, uma novidade, Center Autos e Motos Locadora. Você pode locar um veículo e pagar em até 3 vezes no cartão. Center Autos e Motos, 3295-8812. Temos rastreador de veículos via satélite. Center Autos e Motos, ela é boa de negócios. 3295-8812. Padre Wendel, setor São José. Center Gôndolas. Tudo em gôndolas e refrigeração. Na hora de montar ou reformar a sua empresa, procure a Center Gôndolas. Gôndolas para supermercados, drogarias, verdurões, lojas de conveniência, gôndolas em geral. E tem mais. Tudo o que você precisa para montar o seu açougue, lanchonete e restaurante. Center Gôndolas 62 3576-0001. Visite o nosso site www.centergondolas.com.br. Padre Wendel, setor São José, Goiânia, Goiás. Só Mecânica.
Há mais de 16 anos de tradição, a Só Mecânica é especializada em picapes importadas e motores a diesel. Tecnologia de ponta e serviços honestos, qualidade, credibilidade e o melhor atendimento. Só Mecânica tem serviço de guincho 24 horas. Nunca te deixa na mão. Só Mecânica 62 3287 6488. Só Mecânica, nacionais e importados. Muita qualidade. Top Center, centro automotivo, especializada em câmbio automático, mecânica em geral, troca de óleo, freios e suspensão. Top Center, câmbio automático, veículos nacionais e importados. Avenida Lisboa, número 187, Jardim Europa, 3941-1987, 3579-3406. Visite nosso site www.câmbioautomaticogoiania.com.br. De volta com o Tribo do Verdão, estamos ao vivo, você pela NET, canal 14, Metrópole News, e você também pelo portal metropolinews.tv.br, pelos smartphones da vida, iPhone, tablets da vida, notebooks, exatamente, pela rede mundial de computadores em Goiânia, Grande Goiânia, no Brasil, em qualquer parte do mundo, assistindo o Tribo do Verdão no horário verde nobre, Tribo do Verdão, ano 7. Mandando um abraço também, fazendo parte da audiência qualificada, para o Jader Matsui, lá em Senador Canedo. É isso mesmo, Mr. Moraes? Não, ele mora acho, na Vila Nova. Ah, então Ele o não é Jader, Senador Canedo, então não. o Jader Matsui, desculpe que a logística foi errada. Ele mora na Vila Nova, do time do mesmo nome que jogou com o Goiás ontem. Exatamente. Mas é torcedor do Goiás. Do Goiás. Exatamente. André Rodrigues, mais participações? Tem. A Luzélia Siqueira voltou aqui, tá brava, Luzélia. E queria fazer reclamação quanto à venda de ingressos. Foi um absurdo o que fizeram com o torcedor. Não reclamo da inovação, e sim da falta de respeito que houve nas filas. Custava colocar gente organizando as filas. A reclamação da O Luzélia. mesmo problema de sempre, né? Por que não faz tudo bonitinho, É arrumadinho? só um detalhe, né? Teve muito torcedor que deixou pra última hora. Uhum. Aí já sabe, todo mundo. Mas isso é coisa do goiano, né, cara? O goiano, o brasileiro é assim, o goiano mais ainda. Você pode observar, o Serra Dourada, você vai nos jogos do Goiás, você olha assim, falta 15 minutos para começar o jogo, 15 minutos. E não vai dar 10 mil pessoas. De repente, enche, vai para 5, 6 mil pessoas, de onde veio você nem viu. Rapidinho enche, deixa para última hora. Ismael, eu não sei se é o caso, mas veja bem, para ter um bom atendimento tem que aumentar o número de pessoas para poder atender, né? Isso gera despesa. O torcedor quer pagar o ingresso barato, e aí? É complicado, né? Não, mas que o doutor Sérgio Haas, nós falamos aqui, é a questão da logística do Goiás. Se o Goiás quer respeitar o seu cliente, que é o torcedor, vendeu Nação Esmeraldina, né, André Rodrigues? Algo diferenciado, o ingresso online, justamente para ele ter a comodidade. Porque o cara que compra online, ele não quer saber se vai chegar em cima da hora, ele vai chegar, vai entrando já. Vai ué. entrar, né? Ele vai entrar, ué. Se ele comprou online, agora ele vai comprar online, igual a Luzélia falou, e vai pegar fila, qual a vantagem de comprar online? Nenhuma vantagem. Então, concordo. Valeu pela participação, Luzélia. Mais aí? Itamar Rocha Vieira. É fraquíssimo esse clássico. Mas tendo em vista apenas que está começando o campeonato, agora poupar é brincadeira. Tem que dar sequência para o time se entrosar. Abraço a todos. André, manda um abraço para minha filha Maria Eduardo, de 4 anos. Que gracinha. Que é Esmeraldina Verde, está assistindo aqui comigo. Então, Itamar, um abraço a você e para a sua filha. Um abraço, não, um beijo para você, Maria Eduarda, de 4 anos. Faz muito bem em torcer pelo Goiás, né, Maria Eduarda? Olha só. Né? Um beijo Pois para ela. Com Ismael, certeza. Você tem que cuidar bem, ó. Com certeza. Sou telespectador de 4 aninhos. Tá vendo aí? Pra você ver, né? Exatamente. Algum ressalva aí sobre o comentário? Não, só dizendo assim que chegada agora do Lima, provavelmente vai ser titular, né, André? Lima. vai. Aquela dúvida ali no meu campo, provavelmente Ramon deve perder espaço nos próximos 3, 4 jogos. E aí a esperança, né, do Goiás realmente começar. Quando for enfrentar o Vila Nova no jogo de volta, já está com o time com poder ofensivo mais, né, adequado para poder. Já que você falou na ala pela esquerda, aí o pessoal quer saber, será se vai ser Vitor titular novamente esse ano? Não vai vingar o garoto? Boa. Como titular? É. Boa, o Clayton Salles, para mim, não pode sair do time. Tá jogando bem, Olha aí, jogando olha bem. E a tendência, pela falta de experiência e pela juventude, é crescer mais. Ele tem os fundamentos, igual o André falou, chute,
tranquilidade em bola parada, e tem explosão, hein? Tem explosão, mostrou ontem algumas jogadas pelo lado direito, alguns cruzamentos. É um jogador que tem tudo para despontar e ser titular no Goiás por muitos anos. André? O Gabriel Nery de Belém. Um abraço a ele. Olha só, o Xeric, ou seja, o Amaral, para sempre. Putz, isso seria ótimo, somente para o Amaral, pois creio que no dia que sair do Goiás, vai virar outro Danilo Portugal. Como é que um cara ruim de bola assim vai ser ídolo? Os dirigentes brasileiros já falharam com a tentativa de fazer do Arley um ídolo, porque ele fez muita merda dentro de campo. Se o Walter ou outro cara top de linha ficasse aqui 10 anos, esse sim se tornaria um mito eterno. A opinião do Gabriel Nery de Belém, o Gasparzinho. Você viu que leu sem corte, né, André? Claro. Colocando palavrão aqui, né? O Wesley Silva. O clássico foi muito fraco tecnicamente, mas gostei da postura do Vila Nova em se defender bem e não arriscar muito contra o Verdão, porque o Goiás tem mais time. Acho que o Claudinei Oliveira tem que pôr todos os jogadores e a molecada para ganhar ritmo e entrosamento. Tem de ir para cima com tudo, para que o time fortaleça o coletivo e faça uma boa campanha no Brasileirão. A opinião do Wesley Silva. Estamos em cima da hora, eu vou perguntar algo rapidinho para vocês aí responderem em poucos segundos, aí, pouquíssimos minutos. Não falamos sobre isso, mas é bom ressaltar. Júnior Viçosa. Viçosa, ele foi artilheiro do Goianão, na época, ele era artilheiro do Goiano, aí depois foi sacado do time, quando o Neto Baiano chegou, o Walter chegou, e agora, no Atlético, já está metendo gols. Ou seja, o Goiás pecou em liberar ou o Goiás deveria renovar com ele? Começa com você, Samurai. Não pecou não. O Júnior Viçosa no Goiás não deu certo. Desde 2012, as oportunidades que ele teve não foi tão bem. Teve um bom início em 2013 pelo Goiás, mas o Goiás tinha Neto Baiano, tinha Walter, jogadores que tecnicamente são superiores ao Júnior Viçosa. No Campeonato Brasileiro teve algumas oportunidades, não fez nenhum gol. Para mim, o Goiás fez bem liberá-lo. André Rodrigues. O Ismael, o problema aí é Grêmio e Goiás. Uhum. Porque ele pertence ao Grêmio e o que aconteceu? No ano passado, o Goiás mais uma vez renovou com a TV, certo? Certo. Na renovação anterior, quando o Goiás renovou, o Fábio Koff, que é o Ailê Pinheiro do Grêmio, Sim. não gostou, porque ele acha que tinha que passar por ele. Uhum. A questão do Clube dos 13, essas coisas. Que foi extinto praticamente. Então, aí ele já catracou na primeira vez, na anterior. E o ano passado, de novo, o Goiás renovou com a TV, mais uma prorrogação, e não passou pelo Fábio Koff. Então, eu tive a informação que de agora em diante não existe mais nenhuma negociação Goiás e Grêmio a mando do Fábio Koff. Olha só. Ele ordenou que de agora em diante é para o Grêmio não ceder mais nenhum jogador para o Goiás. Ficou de beicinho. Beicinho. Olha Essa é a só. ordem do Fábio Koff e até eu imagino que por esse motivo também ele beliscou e tomou o Ederson do Goiás. Com certeza. E outra coisa, né? Rancoroso. Claro, não é afirmação leviana, mas cá pra nós, né? Fábio Koff mordia muito o Clube dos 13, viu? Mordia muito ali, lógico. Ele era o síndico do Clube dos 13. Era um protegido. Exatamente. O que você acha da situação aí? É um beicinho que vai fazer falta pro Goiás, não. Nada a ver, Vai né? fazer o quê? Deixa ele, porque você tá de beicinho, né? Mais rapidinho aí, André. O Márcio Andrade, lá do 100%, do Eternamente Goiás. Um abraço a ele. Márcio Andrade, Eternamente Goiás. Esse no Goiás é fraco para Brasileirão. E pro goiano dá pro gasto com ligeira preocupação no time de Campinas. Sobre o jogo de ontem, não ganhou porque esforçou somente 50% da sua capacidade no Goianão, na opinião do Márcio Andrade, do Eternamente Goiás. Final de programa. Zerou aí? Não, tem que... Você mandar um abraço ao Gutierrez Gregório e ao Luciano Carlos Barreto, que também mandaram opiniões aqui. O Gutierrez Gregório e o Luciano Carlos Barreto. Um abraço a eles. Samurai, boa noite pra você, um excelente começo de semana. Hoje é segunda-feira, né? Boa noite, Samurai. Boa noite, Ismael. Boa noite ao André Rodrigues. Boa noite a você que esteve aqui conectado na Metrópole News assistindo o Tribo do Verdão. E na sexta-feira, de novo, aqui na Metrópole News, novamente, Tribo do Verdão. André Rodrigues, boa noite. Ligado, conectado, plugado, animado. No clima no pique. Um abraço, Ismael, ao Johnny, ao Thiago, ao Paulo, na técnica. Uma excelente semana a todos. Até a próxima sexta-feira com Edson Araújo, o diretor de marketing, aqui ao vivo no Trio Verdão. Ismael. Ótimo, ótimo. Uma boa noite a todos. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. E como o Samurai disse, o André Rodrigues disse, com o Edson aqui, diretor de marketing presente, na sexta-feira temos horário marcado. Começa às 20 horas. Tribo do Verdão. Boa noite, fique com Deus. Fui.